Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim e nós vamos dar continuidade nessa aula de lógica e programação. Hoje falaremos sobre variáveis e tipos de dados. Tá? Então, as variáveis são os aspectos fundamentais de qualquer linguagem de computador. Uma variável definida em C e C++ é um espaço na memória reservado para armazenar um tipo de dado e possui um nome para referenciar o seu conteúdo. Tá? Então, eu tenho uma variável, quando eu crio essa variável, tá? Eu dou um nome para ela, ela reserva um espaço na memória. Então a importância disso. E essa, como o nome diz, variável, a cada tempo ela vai mudar. Por exemplo, eu tenho uma variável idade. Estou armazenando a minha idade, que é 41. Tá? Aí depois eu vou perguntar a sua idade. Eu vou armazenar esse valor da sua idade na mesma variável idade. Então é uma variável só, um espaço na memória que eu fico trocando os valores. Na aula anterior, nós vimos três variáveis, tá? Para valores inteiros. Era o número 1, o número 2 e a soma. Então tivemos que fazer umas funcionalidades, né? E declaramos variáveis. Agora vamos entender o que fazia cada uma. Então, antes de pensar e começar a armazenar os dados, primeira coisa, você deve declarar a variável. O computador precisa saber o que é e o tipo dela. Tá? Então, a primeira coisa é o tipo da variável, seguida de um espaço, aí o nome da variável e ao final um ponto e vírgula. Tá? Então é tipo do dado, nome da variável e ponto e vírgula. No nosso exemplo anterior, então nós usamos int no 1, ponto e vírgula. Então conseguimos declarar que era um tipo inteiro, demos um nome para a variável, ponto e vírgula. Tá? Uma notinha. Nome de uma variável é uma sequência de letras, números e underline. Deve ter um significado, tá? Então isso facilita muito. Se eu vou guardar números, eu coloco no 1, no 2. Se eu vou guardar o nome de uma pessoa, por exemplo, eu coloco um nome, tá? Então eu coloco algo um nome para ela que faça sentido, tá? Eu posso iniciar com o underline, tá? Que é aquela barrinha embaixo, mas não com números, tá? Então vamos começar sempre com letras. Pode criar mais de uma variável do mesmo tipo e uma instrução, tá? E aí eu coloco o quê? O tipo da variável, o nome da variável, vírgula, o novo nome da variável, vírgula, de uma outra variável, né? E ao final um ponto e vírgula. Tá? Então o tipo do dado, digamos, inteiro, nome da variável 1, então num 1, vírgula, num 2, vírgula, num 3, ele ficou num variável 2, seria a variável 3, tá? E um ponto e vírgula ao final, ok? Então eu coloco o tipo do dado, o nome da variável, vírgula, e a próxima variável. Todas elas terão o mesmo tipo que tem ali no inicial. O nome da variável é utilizado para a sua identificação e posterior uso dentro do programa. Assim é necessário estabelecer algumas regras da utilização das mesmas, tá? Então, regras. O primeiro caractere do nome da variável deve ser sempre uma letra ou o caractere underline, tá? Nunca com números. Ou uma letra ou o caractere underline. Recomendo que seja sempre com letras, tá? Mas pode ser com underline. Nomes de variáveis podem conter letras, números e o caractere underline. Não pode ter tracinho, é só o underline. Nome de variáveis não podem ser iguais a palavras reservadas da linguagem. Por exemplo, na linguagem C, nós usamos return, tá? Nós usamos seout, sem. Isso daí não pode ser o nome da sua variável, porque são reservadas para o sistema, para a linguagem. A linguagem C, e a grande maioria, distingue as letras maiúsculas e as minúsculas, tá? Ou seja, ele é case sensitive. A, B, C é diferente de A, B e o C maiúsculo, tá? Então ele interpreta como variáveis diferentes. Tipos de dados. O tipo de uma variável informa a quantidade de memória em bits, tá? Em bytes, que a variável ocupará e a forma como um valor deverá ser armazenado e interpretado, tá? Então, o tipo da variável é o espaço que eu vou reservar. Se eu vou reservar o número inteiro, eu reservo um espaço menor do que se eu for reservar nomes, tá?
Então a gente tem que ter esse cuidado para declarar a variável correta para o espaço que vai ser utilizado. Vamos falar dos tipos de dados mais comuns. Tipos de dados inteiros são dados numéricos, positivos e negativos. Tá? Então qualquer número inteiro, positivo ou negativo. Não pode ser fracionado. Tá? Então 1, 2, 3, 4, não posso usar 4,2, 4.2, não posso. São representados pelo tipo int. Tá? Então, um exemplo é a idade, eu tenho 18, 25, 65, tá? Então eu utilizo int, então o tipo da variável, o nome da variável, e aí, por exemplo, eu coloquei o igual a 41, então eu estou atribuindo um valor à variável idade neste momento. Os dados reais, tá? Então os dados reais são os dados quebrados, são dados numéricos positivos e negativos. Eles podem ser fracionados, tá? Então, nesse caso, eu posso utilizar 7.2, 7.3, tá? Então, a parte fracionada. São representados pelos tipos float e double. Por exemplo, saldo da conta corrente, tá? Eu tenho uma conta num banco, ele é do tipo real. Ele pode ser 120.45 ou 0.0, tá? Ou 345.98. A altura das pessoas também é do tipo real. Pode ser 1 metro, aí é representado por 1.0 ou 1.54. Nota, uma notinha importante. Em C++, utilizamos a notação americana para números, onde o separador fracionário é o ponto. Tá? Então nós não utilizamos vírgula. Não é 120,45, é 120.45. Tá? Uma declaração, ela fica assim: float, tá? O tipo da variável, nome, saldo e o valor atribuído, 340. Faltou ponto e vírgula ao final. Na tabela a seguir são apresentados alguns tipos de dados em C e C++. Tá? Pode-se considerar que os 5 primeiros são os básicos da linguagem, são os mais utilizados. Os demais utilizam os modificadores unsigned, long e short. Tá? O modificador unsigned significa que se pode armazenar somente números positivos. O modificador short normalmente se refere a um inteiro de 2 bytes e o long, mais frequentemente, é um inteiro de 4 bytes. Mas nenhum desses é certo. Tá? A linguagem exige apenas que um short seja mais curto ou igual ao inteiro e que o inteiro seja mais curto ou igual a um long. Essa é a tabela, tá? Então, eu tenho o tipo bool, que é o tipo booleano. Ele recebe 0 ou 1, verdadeiro ou falso. O tamanho dele é 1 byte. Então, o espaço que ele precisa é de 1 byte só. O int, o tipo int, ele tem 4 bytes, tá? Então, ele vai de menos 2... acho que bilhões, 147 milhões, 487.648 a o mesmo número positivo, tá? Então ele faz esse tamanho. Se eu precisar um número maior que esse, aí eu preciso usar, por exemplo, o long, tá? Ou o short. Eu tenho que fazer os testes para ver qual que ele vai ser maiores, tá? Então o char é 1 byte, a gente vai falar um pouquinho sobre o char, ele usa letras, o float e o double. Tá? Então esses são os tamanhos que a gente utiliza. E a string. Eu vou dar um exemplo aqui, o iniciado. Só um pouquinho aqui. O tipo de dado, reais, float, eu tinha o tipo linguagem, search. Eu tinha feito eu falava sobre o char e a string, tá? O char, ele é para 1 byte só, e a string é mais de 1, tá? Então, por exemplo, eu vou guardar a letra S, ele é um char, tá? Então é só um caractere. E quando eu tenho uma sequência de caractere, eu uso uma string. Tá? A diferença também é na hora de salvar o char, eu uso aspas simples para guardar o char. Tá? Então, char nome igual a
entre aspas simples, S, tá? E se eu for usar uma string, eu coloco entre aspas duplas. Então eu tenho enunciado, um produto sofrerá um aumento de 10%. Faça um programa que peça ao usuário o preço de um produto, calcule e mostre qual será o valor do aumento e o valor reajustado do produto. Tá? Então esse é o enunciado do nosso problema a ser resolvido. Um produto sofrerá um aumento de 10%, fazer um programa que peça ao usuário o preço do produto, né? E aí calcule o valor do aumento e o valor reajustado. Uma análise de tudo isso e como fazer essa implementação. Para resolver esse e qualquer outro problema, temos que ter 3 passos em mente, tá? Primeiro quais são as entradas do programa? Geralmente são pedidas ao usuário, mas também pode vir de outras fontes, como um banco de dados, ou um arquivo, ou do próprio enunciado que nós temos ali, né? Então nós vamos ter nesse, por exemplo, o valor, tá? E vamos ter a porcentagem. Qual é o processamento? O que vai ser feito, tá? O que deve ser feito com essas entradas? Verificar, calcular, modificar, tá? Então esta é outra coisa. E quais são as saídas? O que deve ser exibido ou outras ações de saída, tá? Então essas 3 coisas básicas. O que eu vou ter de entrada? Qual o processamento que eu terei que fazer? E o que eu tenho que fazer ao final? Qual a saída desse programa? No nosso exemplo, então, a entrada do programa é o preço do produto, certo? Peça ao usuário o preço do produto. De que tipo ele é para se fazer a declaração? Tá? O preço. Que tipo é o preço? Tem que pensar, primeira coisa. Então a entrada vai ser um preço. O preço é real. Então vamos utilizar o tipo float. Tá? O que deve fazer com a entrada? Então depois de eu receber esse valor, o que eu devo fazer? Eu tenho que calcular o aumento de 10% e calcular o preço reajustado, correto? O enunciado diz, calcule qual será o valor do aumento e o valor reajustado do produto. Tá? Como que eu faço isso? Usando a regrinha de 3. Tá? Então temos 2 equações aqui, uma mais descritiva, mas pensando que eu posso fazer o final, essa segunda aqui, que é o aumento é igual a o valor do produto vezes 10 dividido por 100. Tá? E o aumento é 0,10, que é 10 dividido por 100, vezes o valor do produto. Tá? Note que na equação 2 foi utilizado o ponto no lugar da vírgula. Tá? Então ali a gente usou o ponto no lugar da vírgula. Assim, toda vez que for utilizar o número real, não use vírgula, use o ponto. Tá? Isso já falamos, ele é o sistema americano adotado e utiliza ponto do valor real, ao contrário do sistema decimal brasileiro que utiliza vírgula. Então, tendo-se o valor do aumento e tendo-se o valor do aumento, é só somá-lo com o valor do produto que se encontra o preço reajustado, correto? Então, os nomes da variável utilizada para armazenar esses valores vão ser, ou foram, né, respectivamente, aument, que é de aumento, abreviatura, prod de produto, e o produto reajustado, prod, underline, reage. Então, por último, é só imprimir o exercício PED, tá? Então, nós recebemos o valor, fizemos os cálculos e agora vamos fazer a nossa saída. É só imprimir o exercício PED, mostre o valor do aumento e o valor reajustado do produto, tá? Então, vou fechar a apresentação aqui e vamos para o nosso programa, tá? Então, primeira coisa aqui, fizemos criar variáveis, prod, aument, para o aumento, né? Prod reajustado. Pedimos ao usuário entre com o valor do produto, vamos ler isso e guardar na memória lá reservada para o prod. Aí vamos fazer o cálculo, aument é igual ao produto vezes 0,10. Então eu tenho o valor que ele digitou do produto vezes 0,10. Vou ter reservado e guardado nessa variável o valor do aumento. Aí o produto reajustado é o valor do produto mais o aumento. E ao final eu exibo. Tá? Então eu tenho o valor do aumento e o valor do produto já
reajustado, que era o que ele pedia. Ok, gente? Então vamos salvar ele aqui. E aí vamos executar. Eu vou chamar de primeiro aqui. Ou de produtos. Tá? Então, ele demora um pouquinho, por causa de estar gravando. Vou fechar aqui a apresentação para diminuir um pouco também a demora. Aqui, ó, entra com o valor do produto. Eu vou dizer que o produto é 100,50, tá? Então o valor do produto é 10%, 10% é 10,05 e o valor reajustado é 110,55. Ok, gente? Então esse é o nosso primeiro exemplo. Vimos algumas variáveis aí e trabalhamos com o float. Um abraço e até a nossa próxima aula. Vou deixar uma listinha de exercícios para vocês fazerem.